Quem que te orientou a isso? Se você fez acompanhamento psicológico. E aí as informações sobre o processo depois, que você me falou. A investigação, como que foi, o que originou a continuidade do processo do caso do Rogério. Aí você me falando isso, já pode engatar como que começou o movimento Mãe de Maio. Tá, agora eu esqueci de falar, será que eu tô com a mesma blusa? Não. Troquei. De sexta? De sexta, nem lembro. Não, mas não tem problema. Não, a gente está lidando com a realidade. Deixa eu te falar, o que tu fez a primeira pergunta? Então, as coisas do... Depois, que aí você, mais ou menos assim, você ficou sabendo pelo rádio, não é isso? E aí o que aconteceu depois? Como que você... Se foi feito BO, se você ficou sabendo quem que socorreu, como que foi socorrido, se foi a própria polícia, se foi SAMU, como que você começou a tomar as providências para iniciar o processo e tal. Essa parte. E aí você já engata falando sobre o movimento que você não falou. Tá. Peraí que eu já comecei. Pronto, pode falar. Eu escutei a morte dele pelo rádio e fizemos o enterro e tudo, depois teve, começou a via sacra. Eu nunca tinha participado de depoimento, não sabia nem como funcionava isso, mas eu fui no distrito saber se o delegado ia tirar a fita de monitoramento do posto de gasolina, porque eu queria saber quem foi o policial que abordou meu filho, porque eu tinha e tenho certeza que aquela viatura que socorreu ele foi a mesma que abordou, matou e socorreu. Porque houve uma dificuldade muito grande do delegado retirar a fita de monitoramento do posto. A fita de monitoramento do posto, ela só foi retirada com muita pressão que eu fiz com o delegado seccional. Veja bem, eu tive que ir chamar as outras mães para fazer uma pressão, porque até então a Vera, soubemos que a Vera do seu João não tinha prestado depoimento ainda. Então combinamos nós tudo e nós fomos no primeiro distrito e só assim nós conseguimos tirar a fita de monitoramento do posto de gasolina. E foi muito engraçado que enquanto a gente estava no primeiro distrito, eles fizeram tudo que eles tinham que ter feito anteriormente, que eles não fizeram, né, que era a retirada da fita de monitoramento imediatamente, eles não retiraram. Mas quando a Vera foi pro 5º distrito, logo em seguida eu fui atrás também. Terminei de conversar com o delegado, Eupídio Ferrarelli, e eu fui para saber se eles iam retirar a fita de monitoramento, porque eu já estava cansada, já estava revoltada que o delegado, né, do 5º distrito não tirou. Eu achava que tinha que ser tirado imediatamente, mas houve corpo mole, não houve interesse. Né? E aí eu fui no 5º, chegou lá, a Vera já estava, mas também estava o frentista do posto, os 2 frentistas, que também estavam dentro da sala, eu não vi, eu só vi o dono do posto. E o dono do posto tinha falado assim, logo que eu cheguei no 5º distrito, o delegado, que não retirou a fita, ele veio e falou: Dona Débora, o dono do posto está aí e a fita foi apagada, a fita comercial foi apagada. Eu falei: o senhor queria que tivesse ainda normal essa fita? Pelo tempo que eu pedi essa fita de monitoramento? Aí ele falou assim: mas o frentista reconhece seu filho. O que me surpreendeu muito foi que após eu descobri que os policiais tinham abordado ele no posto de gasolina na noite do enterro dele, no velório, eu perguntei para a delegada que era interina, a doutora Débora Pérez,
E perguntei para ela, falei para ela que eu não sabia falar. Eu não sabia falar, eu era muito tímida, né? Não tinha muito contato assim, eu era tipo o bicho do mato. A única coisa que eu aprendi foi criar meus filhos e eu não sabia falar. E aí ela falou para mim que era para mim prestar depoimento e falar que meu filho foi confundido com bandido. Falei, não, meu filho não foi confundido com bandido, meu filho estava com a funcional dentro do bolso, o olerite do mês. Como é que meu filho foi confundido com bandido? Falei, não vou falar que meu filho foi confundido com bandido, que eu vou dar guarita para quem matou. Que confundiu, ninguém confundiu ninguém. Não falei. Aí ela falou assim pra mim, eu não vou liberar a moto porque a moto tem que ser periciada. Que ele morreu do lado da moto. Aí eu procurar a perícia das motos no primeiro distrito, onde que estava a perícia dessa moto. Aí não tinha perícia, voltei pra ela, falei que não tinha perícia, ela falou, então eu vou liberar. Aí ela liberou, quando eu cheguei no pátio, que o pátio era aqui na Silva, aqui onde é a Unifesp agora, o pátio era aqui na Silva Jardim e eu me deparei com meio quilo de açúcar dentro da moto dele. Foi uma estranheza muito grande, porque quando eu cheguei para retirar a moto do pátio, que estava liberada pela delegada, houve um tipo de um movimento assim dentro do balcão. O policial que estava sentado, ele veio, abriu a gaveta, colocou o revólver no couro, porque o revólver estava na gaveta, procuraram a chave da moto do meu filho, que em cima do armário tinha umas garrafas de PET com várias chaves, e aí não estava a chave do meu filho, da moto. A chave estava caída atrás do armário. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito observando. Então eu assinei as papeladas toda e vim para a direção da moto e deixei o Michel, que é minha testemunha ocular do que estava dentro da moto. Inclusive ele ofereceu, né, o nome como testemunha do que ele apreciou ali. O segurança, segurança de segurança privada de firma terceirizada. Conforme eu vim para o lado da moto, ele veio também. Eu falei, calma, não vou tocar na moto. Eu quero só ver se a moto está furada de bala. Aí ele falou, não estou falando nada. Aí eu retornei. Quando eu ia retornar, fiquei esperando o Michel para ser liberado o Michel, porque ele era o condutor. Aí eu vi o policial sair e liberar um carro de um médico. E ele foi no chassi, ele olhou o chassi, porque eu observei que ele olhou o chassi. Só que a moto do meu filho, esse mesmo policial, ele não veio perto da moto para olhar o chassi. Simplesmente ele ficou na porta do pátio, com o documento na mão, esperando. Que quando o Michel foi liberado, que ele veio para o meu encontro, que eu falei, Michel, as motos estavam tudo assim em fileirinha. Aí ele pegou a moto assim, virou, falei, Michel, abre o tanque da gasolina para ver se o Rogério não tinha gasolina. Aí ele pegou e abriu. Quando ele abriu, eu me deparei com a substância, que ainda estava assim no tanque da moto, porque o tanque da moto é meio oval assim. E aí eu coloquei a mão assim, ele falou, dona Débora, é sal. Eu falei, não é sal. Aí eu achava que era cocaína, para criminalizar meu filho, né? Mas aí eu coloquei o dedo dentro cortei meu dedo, pus na boca, eu vi aquilo meio adocicado, mas conforme eu apertei assim muito no desespero, aquele açúcar foi quebrando, porque a semana que ele morreu choveu muito e esfriou um pouco, era maio. Aí o açúcar empedrou e conforme eu toquei com as pontas dos dedos, ele quebrou e foi se misturando com a gasolina. Mas eu chamei o policial, falei, vem, faz por favor. O que estava no pátio, aí ele veio. Falei, o que significa isso? Aí ele falou assim logo, o que é isso, dona? Eu falei, açúcar. Aí eu pus o dedo de novo dentro do tanque da moto, experimentei. E ele pegou, chamou os outros funcionários, mais um PM que tinha, falando que aquilo aí que comecei a chorar, que aquilo me deu aquilo acho que foi aquilo que mais me torturou, foi aquilo que acabou me jogando em cima de uma cama. E eu fiquei com muita depressão com aquilo, que além de matar meu filho, eles tentaram, como não era cocaína, eles tentaram um atentado contra mim.
que sabiam que era eu que ia retirar a moto, porque meu filho era solteiro. Né? E sabia que se ligasse a moto ia explodir. Porque essa foi a explicação que o PM deu. Falou, eu falei, ele falou, quem é seu filho? Eu falei, aquele que morreu ali no Morro da Nova Sintra, na subida do morro. Eu falei, meu filho não era do PCC. Meu filho prestava serviço para a Prefeitura de Santos, como os senhores estão prestando. Meu filho era um trabalhador. Meu filho não era do PCC, mesmo se fosse. Vocês não tinham o dever, nem o direito de fazer o que vocês fizeram aqui na moto dele. O que significa isso? A dona não foi aqui, não foi daqui, se jogaram, foi no distrito. Falei, como que essa moto veio parar aqui? De guincho, falei, eu sou dona de casa e não adianta você dar um tapa nas minhas costas e falar para mim se contentar. E se eu tinha outros filhos para me criar meus filhos. Que o meu filho que morreu não voltava mais. Mas não é meu filho que não volta mais, que eu sei que não volta mais. Mas eu queria saber quem foi que jogou açúcar na moto. E a moto, o açúcar foi jogado com ela parada. Porque eu sou dona de casa. Eu sei que qualquer pancadinha, qualquer esbarrão que a gente dá numa colher de açúcar, o açúcar se desmancha, tudo cai tudo no chão. Como é que essa moto veio num guincho, o açúcar foi jogado num distrito e o açúcar não se misturou com a gasolina? Falei, fala sério. Aí ele pegou a dura, não foi? Eu falei, ó, o que eu faço? O que significa isso? Ele falou, olha, se a senhora não liga a moto, a senhora vai em qualquer oficina, que hoje é um dia ainda muito perverso, que é uma sexta-feira, as oficinas estão abarrotadas, mas não ligue, porque se a senhora ligar, a moto o açúcar vai entrar para dentro do platinado e vai explodir o motor. E quem estiver em cima vai sofrer um acidente. Eu saí dali muito assim, eles não chamaram ninguém para fazer ocorrência nem nada, mas todo mundo ali do pátio presenciou, porque ele chamou os funcionários, que era da CT. E eu peguei e saí empurrando a moto pro Michel, fomos em bem mais ou menos umas 10 oficinas. E a que eu consegui foi uma oficina de fundo de quintal, mas mesmo assim tinha firma aberta, só falida, né? Uma firma da Suzuki. E o dono falou, o que acontece nesse pátio aí, dona? É daí para pior. Aí eu falei, mas eu preciso da nota fiscal, porque eu preciso processar o pátio. Aí contei a história e ele falou assim, eu não posso falar que é açúcar porque eu não experimentei, mas eu vou falar que é uma substância branca. E aí ele colocou na nota fiscal, né, da limpeza do tanque, mas eu acho que eles desligaram, já tinham ligado a moto, porque mesmo o tanque lavado, o Michel, que conduziu a moto, que eu não fui na moto, eu mandei chamar meu marido, veio meu genro, veio todo mundo, que eu estava em choque, né? E eles pegaram e me levaram embora e o Michel foi na moto e aquela moto ela pipocou, falhou, o Michel quase morreu debaixo do ônibus do Matadouro, na frente do SESI. Mas ele ficou com tanto ódio que ele se ofereceu em ser testemunha. Essa foi uma das piores fracaturas que ocorreu na minha vida. Né? Eu saí em busca da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela também sofreu um descaso por parte do convênio da Defensoria com a OAB. Os advogados da OAB, a gente ia 300 vezes nos locais, nunca estava, e quando eles estavam, eles não davam muita importância, porque a gente sabe que esse convênio, 99% dos casos contestados, geralmente eles perdem, porque o dinheiro deles já são garantidos, né, de receber da Defensoria, serviço prestado, enfim. E nós sofremos muito na mão da Defensoria. Aí quando a gente voltamos na Defensoria de novo, o defensor que pegou, ele deixou 9 meses o processo na sala da casa dele, a cópia do processo, e caiu tudo no arquivamento. Porque o que ocorreu? Nós passamos pela mão de vários, eles estavam com o processo, daqui a pouco passava para outro, até
que caiu na mão do Dr. Mário, Dr. Cláudio, e ele veio de São Paulo, que ele era do Núcleo de Direitos Humanos, e ele veio conversar, saber do caos, né, da guerra que a gente teve com o convênio da Defensoria, e eu falei para ele que a gente não queria mais o convênio, e também a gente não queria mais ele, porque ele falou que as minhas visitas no Ministério Público, no promotor, levaria o caso de todos os arquivamentos, que a gente não podia bater de frente com o Ministério Público. E eu falei, então se leva os casos no arquivamento, eu também não quero o senhor como nosso defensor, porque o senhor não vai ser um defensor de nos intimidar. Se vocês dependem do Ministério Público que o criou, a Defensoria, as mães não precisam de uma Defensoria omissa, submersa ao Ministério Público. E aí ele pegou e trouxe o Dr. Mafezoli. O Dr. Mafezoli começou cuidando da causa, mas também o Dr. Mafezoli ele não entrava e estava terminando o prazo. Foi um jurista aqui, um amigo nosso, de uma das mães, que ela trabalhava com ele, e a gente já conhecia ele, e ele pegou e pediu que o Dr. Mafezoli entrasse com recurso do danos morais, porque ia perder o prazo, como perdeu da Vera, como perdeu de outras mães, e o Dr. Mafezoli acabou entrando com a pressão do Dr. Sérgio Cunha, o jurista. Aí a gente conseguimos ganhar, mas a Defensoria sempre deixou a desejar. A Defensoria, a gente sempre levamos subsídio para eles, para poder fazer o pacote da defesa assim, volumosa, porque se dependesse da Defensoria a gente não tinha. Eu tinha muita insistência, ligava 24/48, eu perturbava muito eles, porque para mim não interessava muito o dano morais, mas sim o crime. E quando o Rogério, depois de 6 anos, que a gente já tinha pedido, fizemos um pedido de federalização em dia 13 de maio de 2010. A gente fizemos um pedido de federalização e a gente tinha que estar pedindo para o Dr. Mafezoli fazer ofício cobrando do Procurador-Geral, que era o Grugel. A gente ficamos no mandato do Grugel, por 2 mandatos. O Grugel ficou sentado em cima do pedido, não falava nem que sim nem que não, nem dava resposta para o ofício. E depois o Janot também. Então não houve pressão, não houve uma pressão que deveria, né? Porque a Defensoria, ela acha que o Ministério Público é o defensor da população e não é. Né? Ele pode ser defensor da Defensoria, mas nosso não é. Então, a gente não viu a Defensoria com o olhar que deveria, porque as cobranças eram à base de pressão. Então, para fazer pressão, a gente mesmo não precisa de canudo, a gente mesmo assina embaixo. Então, foi isso que aconteceu agora do rachamento da Defensoria. Mas, depois de 6 anos, a gente pediu uma exumação, porque foi aquilo que eu rezava no pedido de federalização, que meu filho foi enterrado com um projeto, alojado na espinha cervical. Veja bem, como que um indivíduo é assassinado, a parte fundamental do exame de investigação contra o crime contra a vida, que é o projeto, para fazer exame balístico, e estava simplesmente o ML, ele dá uma resposta no exame cadavérico dele, que